Grêmio faz um jogo de enfrentamento, o Alisson faz uma jogada espetacular, vem lá de trás, driblando o time inteiro, e o Grêmio ali chegaria ao seu gol através do Alisson, né, com participação do Edenilson. O Mano usou uma estratégia de, obviamente, com os desfalques que ele tinha, e eu não posso tirar isso de contexto, porque ele não tinha o Marcos Rocha, ele não tem o William, ele não tem o Bright White, o Carlos Vinícius. Cara, são 12, 13 jogadores fora. O Mano falou em 12, eu tinha 13. Deve ter um perdido na conta aí, mas é muita gente de fora. É óbvio que você perde qualidade, mas o Grêmio ainda tinha o Arthur, que enquanto esteve em campo, o Grêmio teve controle, o Grêmio teve a bola passando pelo pé do nosso meio campo. Quando ele sai, realmente a gente perde essa referência. Não quero dizer que o Grêmio virou um dependente do Arthur, mas é muito difícil você não entender que a entrada do Arthur no time, ela considerou uma melhora de posse de bola, de construção de jogo. E quando ele não tá, obviamente fica mais difícil. Aí o Grêmio, com o Noriega baixado ali para a zaga com o Wagner Leonardo, que também fez uma baita partida. O Gustavo Martins na lateral direita, né, que já é uma improvisação. Ele já jogou muitas vezes ali esse ano, mas pô, o Marcos Rocha ali estava resolvido o nosso problema. Mas, cara, é desgaste. Tem um jogo fora de casa, agora de novo no sábado contra o Bragantino. Tem jogos de 3 em 3 dias essa semana. Aí eu entendo, são jogadores que chegaram, não tinham tanta sequência, emendaram muitos jogos, já tem acima dos 30, 35 anos, normal. Na esquerda o Marlon, né? Aí o meio de campo ali com o Dodi, o Arthur e o Edenilson, com o Alisson, o Pavon e o André Henrique. Esse foi o time do Grêmio para tentar surpreender de alguma forma o Santos, né? O Pavon e o Edenilson mantidos no time. Acho que pelos desfalques, consigo entender que o Mano dá uma moral para eles, né? Até por um jogo fora de casa, uma sequência. O Pavon saiu muito cabisbaixo no último jogo, por conta da falha no jogo contra o Vitória, né? Mas o Edenilson vem fazendo bons jogos, vem entrando bem nos jogos. E, cara, ele fez um gol totalmente premiado por isso, né? Já é um gol no segundo tempo, quando o Mano entende que precisa mexer um pouco no time, coloca o Amuso, coloca o Cristaldo, e aí vem um cruzamento da esquerda do Pavon, que o Edenilson vai lá e com um gol difícil, tá? Com o biquinho da chuteira ele desloca o brasão e o Grêmio sai na frente. Mesmo com o Santos até atacando mais em algum momento, mas o Grêmio teve escapadas muito interessantes no jogo. O primeiro tempo foi de uma supremacia do Santos, o Grêmio vai lá e faz um gol, é anulado. O segundo tempo, o Santos começa a esboçar uma reação, mas ao mesmo tempo tendo dificuldades de criar tanto assim, só que da metade para o segundo, para a reta final, especialmente com a entrada do Robinho Júnior ali, do Lautaro Dias, cara, foi uma loucura, aí a pressão foi muito grande. E mesmo assim, o Grêmio já tinha aberto o placar. E a entrada do Amuso, cara, foi boa. Do Cristaldo também, mas o Amuso entrou bem de novo. Ele conseguiu dar algumas arrancadas, cavou falta, cavou cartão amarelo pro adversário, bagunçou lá pelo lado esquerdo quando ele entrou. Olha, o Amuso pode estar se tornando um outro jogador aí, cara, que a gente não estava acostumado. E o Grêmio até tentou segurar um pouco a bola no ataque, mas sem o Arthur ficou um pouco mais difícil. E o Vojvoda também, lendo o jogo, colocou esses jogadores para, o Robinho especialmente, né, para quebrar linha, para cavar uma falta na entrada da área, para gerar uma situação de gol. E com isso, né, o Santos pesando a área, teve aquela bola que bateu no travessão, bateu na forquilha, bateu na trave, quicou na linha, saiu o Noriega, chutou a bola antes do Grêmio chegar na bola. Loucura, cara. O Santos perdeu muitos gols. E eu já tava tentando, né, segurar o resultado, mas aí vem um lance que foi uma falha até, mas, cara, eu acho que tá na conta da insistência do Santos, né? Uma bola que o Grêmio poderia ter afastado, mas não conseguiu pela pressão tamanha que o Santos estava fazendo. O Zé Rafael faz um voleio ali, a bola bate no travessão e o Lautaro tá sozinho para cabecear, o que também foi uma falha, obviamente, defensiva do Grêmio. De qualquer forma, a gente segurou nos minutos finais e garantimos um empate. Antes do jogo começar, se você combinasse com qualquer gremista, o empate na Vila Belmiro tá bacana para depois tentar uma vitória em Bragança Paulista, óbvio. Até porque o Bragantino tá mal das pernas, cara. O Bragantino até empatou com o Mirassol na rodada, mas assim, normalmente o Bragantino tá tendo dificuldades, é uma das piores campanhas do retorno. Então, eu acho que dá pra gente tentar, pelo menos. Esse Santos, por exemplo, empatou. Tava vencendo e tomou um empate lá contra o Bragantino em Bragança. Dá pro Grêmio tentar vencer esse jogo. Eu sei que tem desfalques, eu sei que tem problemas, mas eu acho que dá. Eu acho que o Grêmio, cara, mostrou uma evolução muito boa, tá? Nos últimos jogos, apesar dos desfalques. E aí você vê que um jogador ou outro é o Noriega, o Arthur, às vezes é sem o Rocha, sem o William, sem o Carlos Vinícius, mas, cara, do jeito que o Grêmio tá, mesmo que com poucas peças dos reforços que chegaram, a gente já ganhou mais confiança. É o quarto jogo sem perder, gente.
4º jogo sem perder. Você tem vitória no Grenal, empate contra o Botafogo, vitória contra o Vitória e empate contra o Santos. Se a gente tinha conquistado 7 pontos em 9, agora nós conquistamos 8 pontos em 12. É isso, né? Ainda está numa margem legal. E se a gente vencer no final de semana, teremos conquistado 11 pontos em 15. Não dá para achar que é um aproveitamento ruim. Claro, vai depender de como a gente... E acho que até que o empate contra o Bragantino não é mau resultado também, porque depois a gente tem o Juventude em casa. Acho que é o Juventude próximo jogo em casa. Mas enfim, eu acho que a gente já escalou a tabela, chegamos a estar em 9º em algum momento da rodada, agora estamos em 10º, tem uma distância significativa do Z4, que era o nosso principal objetivo. A gente tem que melhorar, cara, pontuar o máximo possível e aí ver o que se apresenta ali na frente. Eu não estou preocupado, meu Deus, precisamos da Libertadores. Claro que seria legal, mas assim... se a gente chegar numa Sul-Americana também ano que vem, eu entendo o nosso limite. Tá bom, acho que é um título bacana para o Grêmio perseguir pela nossa realidade. Eu estava muito mais preocupado esse ano, mas assim, muito mais preocupado. Então, a gente vai melhorar ainda, muito mais. E vamos conquistar vitórias como essa que quase veio hoje. Nós vamos conquistar em algum momento, fora de casa, contra algum grande time. Dentro da nossa casa, a gente precisa manter uma sequência de boas vitórias. Melhoramos e muito. E aí vamos ver o que nos aguarda aí até a reta final. Mas o jogo foi bom, o Grêmio foi muito valente. O Grêmio hoje não tinha o seu lateral direito titular. O Grêmio hoje não tinha de novo o seu centroavante, nem o primeiro e nem o segundo centroavante. O Grêmio não tinha o William, que era o carimbador. Eu recebi recado de um amigo aqui criticando o Riquelme. Para mim, o Riquelme fez um partidaço. Que legal, né? Que a gente tem essa pluralidade de opinião quando a gente vê futebol. Para mim, o Riquelme entrou com uma missão. O Riquelme entrou no segundo tempo para simplesmente segurar a bola, tirar a velocidade de jogo. E precisava fazer isso. E eu tava batendo na tecla que o Mano precisava ter feito isso ainda no primeiro tempo. Tinha que tirar a velocidade do jogo. Esse jogo de contra-ataque o tempo inteiro, dessa velocidade, dessa intensidade em alta rotação, só interessava o time do Santos. E o Riquelme fez isso com maestria. O Alisson fez um bom jogo. Olha, a gente vai ter que olhar depois. Depois eu posso esmiuçar algumas coisas, mas o Gustavo Martins foi abaixo. E dos que entraram, o Alex Santana, que normalmente é abaixo. Acho que o Cristaldo ficou sumido, não conseguiu ganhar nenhum tipo de protagonismo, nem naquele defensivo. Acho que o Amuso entra solto, o Amuso entra de novo arisco, o Amuso entra indo pra cima, tentando a vitória pessoal no mano a mano com o adversário. O Alisson, como eu falei há pouco, fez um bom jogo. O André Henrique fez um jogo de o tempo inteiro ficar disputando com o sistema defensivo do Santos. O Grêmio fez um bom jogo, senhores. E outra, não estamos falando aqui de alto rendimento. É impossível que tu obtenha alto rendimento num time que até hoje não entregou alto rendimento. Os bons jogos que o Grêmio vem fazendo nesta linha crescente sob o comando do Mano Menezes é um clássico Grenal de intensidade, de entrega, e obviamente de qualidades individuais, como o Arthur, como o próprio William, que depois acaba se machucando contra o Vitória. O jogo contra o Botafogo foi da mesma maneira, o jogo contra o Vitória foi da mesma maneira, e hoje nós estávamos saindo até os 45 minutos do segundo tempo com uma vitória em plena Vila Belmiro.